Boa noite, sejam bem-vindos aqui aos bastidores, esse iniciozinho de live, conectando fone, esperando vocês. Como é que estão todos? Fazia tempo que eu não fazia live. Assim que... Olá, João, tudo bem? Me fala se você está me ouvindo, por favor. Testando aqui o som. Hoje o tema é polêmico, já vou fixar aqui. Nós vamos conversar sobre o marco temporal e teremos aqui um constitucionalista e um administrativista para estarem conosco, conversando. Inclusive, um deles é meu sócio no Colosso Oliveira Advogados. Não sei se você já segue a nossa conta profissional, convido você já para seguir. Bem-vinda, Sara! Hoje o tema aqui é polêmico, minha amiga. Hoje a coisa aqui vai tocar no assunto do marco temporal, da decisão do Supremo, do projeto de lei que já foi aprovado, ainda não foi sancionado, quais são as repercussões, quem é que vai ser atingido com isso. Bem-vindo, Márcio. Quanto tempo, meu amigo? Tudo bem? Conversem comigo aí para não me sentir só, viu? Vou botar uma música de fundo. Quem me conhece desde a época da pandemia sabe que eu colocava sempre uma música de fundo, né? Eu acho que hoje a música tem que ser bem sugestiva do tema, né? Deixa eu procurar uma aqui específica para o nosso assunto de hoje. Eu nem consegui fixar ainda. Vocês foram mais rápidos que eu. Né, Márcio? Você tá com a gente aqui há um tempão. Deixa eu ver aqui. Eu coloco no comentário e depois eu fixo, né? Entendendo o marco temporal. E vocês leram alguma coisa sobre o marco temporal? Entenderam alguma coisa da queda de braço entre Supremo, Congresso? Entendendo o marco temporal. Deixa eu ver se eu consigo fixar agora. Fixar comentário. Sara, se você estiver aqui conosco, dá um oi. Deixa eu assinar para você. Aqui. Assinar para todos que chegaram já pontualmente. Aqui, ó. Entendeu um pouco, né, Márcia? Muita informação, né? Vou recebendo logo o professor João Paulo aqui. Aceitei, vamos ver se dá certo. João Paulo entrou. João, já aceitei, acho que está Boa aceitando. noite, Aí, espero que todos estejam me deu ouvindo. certo. Estão ouvindo bem o João? Deixa eu enquadrar aqui, que eu já fiquei sem cabeça aqui nesse corte do Instagram. Olha só quem chegou, João. Eliane. Maravilhosa. Deixa eu ver se o nosso outro convidado já está vindo. Estava perguntando para ele, João, se alguém tinha entendido alguma coisa dessa confusão, né? Supremo, depois o Congresso. O negócio foi quente aí. A pauta foi interessante. Deixa eu falar com ele aqui. Também estava procurando uma música à altura da nossa live. Na época da pandemia, eu sempre fazia as lives com música. Minha mãe chegou. Ah, Yuri, ótimo, estava te chamando aqui. Yuri, você me manda uma solicitação, tem assim, solicitar participar da live, por favor. Deixa eu ver se eu consigo eu te chamar. Peraí. Fixar, adicionar, não consigo. Você precisa me... Ah, agora. Pronto, maravilha. Aceitar. Já aceitei, tá? É só o delay aí da internet. Nem consegui procurar minha música aqui. Hoje o pessoal chegou cedo, viu? Olá, olá, Bem-vindo, boa noite Yuri. a todos e a Tudo todas. bem? Tudo ótimo. Professora Elisângela, professor João Muito Paulo, boa bem-vindo aqui. noite. É verdade. Professor Yuri, é verdade. É porque a informal aqui da mediação, né, já vai tirando os títulos, mas sim, a gente vai apresentar vocês Eu até prefiro devidamente assim, sabia? para todos os que... É, É? Ah,
Então vamos nos tratar pelos nomes, até porque João Paulo, além de meu sócio, é meu marido, para quem não sabe. Então, assim, eu já estou mais do que em casa. Estou com o escritório aqui, um super convidado aqui, que é o professor Yuri. Eu até já vou aproveitar para apresentá-lo, porque nós teríamos hoje conosco o professor Jaime. O professor Jaime teve uma questão de família e não pôde estar, mas mandou aí um super representante, né, o Yuri Teixeira, professor, ele é analista judiciário do TRF da Quinta Região, mestre em Direito pela UFBA, professor de cursos de pós-graduação, palestrante, articulista. Obrigado, Muito é um bem-vindo, prazer Yuri. estar aqui com todos. E também temos o professor João Paulo, para quem não conhece, né, meu sócio, meu esposo. O João Paulo é mestre em Direito, autor de várias obras jurídicas, já perdi a conta dos números das obras que ele tem, articulista, professor, palestrante, parecerista, presidente de comissão de eleitoral. Não, Esqueci alguma coisa, João? basicamente é isso daí. Então, boa noite, é uma alegria estar aqui. Boa noite, Ainda deve Yuri. ter... Boa noite, Elisandra. Então, Boa estou à noite. disposição. Tá ótimo. Tá, aqui está conosco também o doutor Tarsis, que é nosso parceiro. A Raquel, uma queridíssima do Rio de Janeiro. Paloma, outra querida aqui. Só tem gente boa aqui na nossa audiência hoje, viu? Pessoal, vão enviando essa live para outras pessoas, porque o tema é interessante. E assim vocês nos ajudam também a termos mais visibilidade, viu? Eu ia até colocar uma música aqui, viu, Yuri, de fundo, mas eu acho que eu Por vou ficar mim, pode mais colocar. formal um pouquinho, Não, que não, na pandemia. não. Por mim. Não, mas é porque é uma provocação essa música Vamos aqui, ver. deixa eu ver. Eu nunca abri. Peraí, deixa eu ver se vocês conseguem ouvir aqui. Eu vou botar no máximo aqui. Tá no computador, né? Vamos ver. Cadê? Agora. Vamos ver se vai. Nossa, que clipe lento para começar. Vou tirar o que eu fui, peraí. Ah, essa aqui eu achei que era O Agro Não Para. Mas o nome da música é O Agro Não Para. A provocação da... É a essência do nosso sertão. Quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colher gratidão. O que depender na turma do agro, da firme o futuro da nossa nação. Nós toma tereré e ouve som de viola, gostar de churrasco, cerveja e motorroda e vaquejando é o nosso esquema, conservando a tradição. Nós toma tereré e ouve som de viola, gostar de churrasco, cerveja e motorroda e vaquejando é o nosso esquema, conservando a tradição. Pois é. Temos aí um embate, né, da bancada ruralista, com o posicionamento do STF, o negócio é quente. Vamos começar falando logo no bom português. Gente, o que foi que aconteceu nesse país, hein? Quem quer começar? Eu sou Yuri, João. Vossa Excelência, Pois não. tem a palavra. Pois então, né, sobre a questão do marco temporal. Vocês querem que eu chegue logo sobre o assunto? Ou... Vamos falando assim, a gente tem que prender o público falando assim, Bom, o que a gente vai tratar. E a gente vai desenvolvendo, porque tem muitos aspectos, tem muita coisa pra gente que a gente vai puxando os fios. Mas acho que sim, a gente tem que dizer para eles o que a gente veio falar aqui hoje. O principal debate, claro que esse pode desdobrar para outros. Eu mesmo tenho interesse para falar sobre o embate político que tem sobre essa questão. Foi sobre a decisão do STF semana passada sobre o marco temporal, fixando, ou melhor, contra o marco temporal. Porque havia uma tese anterior de que as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas eram aquelas consideradas até o dia 5 de outubro de 1988. E por que essa data? Porque é a data em que a Constituição atual, a Constituição Federal de 1988, entrou em vigor. Então, existia um posicionamento de que consideravam-se como terras indígenas e poderiam ser demarcadas como tal aquelas que eram ocupadas por esses povos até o dia 5 de outubro.
Entretanto, foi levado perante o Supremo Tribunal Federal um recurso questionando essa interpretação e, volto a falar, interpretação que o STF já tinha dado anteriormente. E, na semana passada, o STF se manifestou em sua maioria, 9 votos contra 2, contra o marco temporal, dizendo que é possível a demarcação, né, de terras ocupadas por povos indígenas, independentemente da data. Ou seja, se ocupavam a partir do dia 5 de outubro ou não, é possível essa demarcação. Claro que isso vai impactar em diversos conflitos. Pessoas que, seguindo posição do STF, por exemplo, né, e que adquiriram essas terras, seguindo aquilo que foi orientado, compraram suas terras, agora podem se deparar diante de um cenário em que a União vai ter que desapropriar, porque é uma terra indígena, né? É uma terra reconhecida como indígena. Isso vai gerar uma série de debates, uma série de conflitos. Não foi fácil. O Congresso hoje está fazendo uma pressão, né, política sobre essa e outras questões também, que o STF vem avançando e o Legislativo está sentindo que está perdendo seu espaço, né? São diversas questões que eu espero poder falar aqui, mas antes de falar sobre elas, gostaria também de ouvir o professor João e a professora Lisandra sobre isso. Bom, João, a palavra é sua. Eu vou fazendo a mediação e vou colocando minhas Como o opiniões aí no professor serinho. Yuri falou, o marco temporal nada mais é do que o estabelecimento de um termo, que seria a data da promulgação da Constituição, que, diga-se de passagem, amanhã faz 35 anos, a Constituição Federal. Ah, eu deveria ter marcado a live para amanhã são 35 Dia anos 5 de de outubro. Constituição. E Yuri, eu estou tão antigo, eu sou tão antigo que eu estou aqui me lembrando uma comemoração que eu participei já na faculdade dos 10 anos da Constituição. Então, o tempo passa muito rápido, né? E ontem, inclusive, com a promulgação de 2 novas emendas constitucionais, as emendas 130 e 131, para que nós possamos perceber como essa Constituição, uma Constituição extremamente analítica, acaba sendo modificada. A tese principal do marco temporal é algo que, para o direito, é essencial, chamado de segurança jurídica. Basicamente, como o professor explicou, a tese é a seguinte: a demarcação de terras indígenas deve levar em consideração aquelas terras que já estavam ocupadas ou envolvidas em disputa quando da promulgação da Constituição Federal. Lógico que, a partir daí, nós temos posicionamentos favoráveis e posicionamentos contrários. Falando dos posicionamentos contrários, muitos dos representantes dos povos originários afirmavam que eles não se encontravam naquelas terras em 5 de outubro de 88 porque haviam sido expulsos antes. Esse foi o posicionamento apresentado, que era contra o marco temporal. Pois bem, daria uma aula aqui de pós-graduação, o assunto, aí ocupando a sexta-feira à noite, o sábado, o dia todo, sem problema algum. Mas nós temos um ponto a ser discutido. É público e notório que o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei restabelecendo o marco temporal. Porque entendam bem o seguinte: o marco temporal era uma tese. Não havia uma lei, não houve a declaração da inconstitucionalidade de uma lei. Houve a declaração de inconstitucionalidade de uma interpretação. E aí se estabelece uma tese de repercussão geral, a partir do tema 1031, e tese de repercussão geral ela tem efeito vinculativo, inclusive para a administração pública, de que há necessidade de se estabelecer, não um marco em que as terras estavam ocupadas, mas todo um estudo para verificar a ocupação desses povos originários. Então, sempre esse estudo deve ser feito para que se possa perceber se havia ou não a ocupação originária por parte desses povos. O que é que nós vamos falar? Primeiro, esse projeto
projeto de lei, que ainda não é lei, porque depende de sanção presidencial, e essa sanção ainda não foi dada, nem uma sanção, nem um veto, mas a boca pequena se fala que se houver veto, ele vai ser derrubado pelo Congresso Nacional, pelo menos o que se comenta. E a questão que se traz é o seguinte: tendo o Supremo Tribunal Federal decidido, através de uma tese de repercussão geral, pode, primeiro, o Congresso Nacional legislar em sentido contrário ao que decidiu o Supremo, e segundo, legislando em sentido contrário ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal, essa norma jurídica, caso seja de fato transformada em lei, com a sanção ou com a derrubada de um eventual veto, essa nova lei pode sofrer um novo controle pelo Supremo Tribunal Federal. As questões, para mim, a serem resolvidas são essas. Agora, eu só penso, professor Yuri, professora Elisandra, que a segurança jurídica precisa ser melhor observada, inclusive nas decisões da Suprema Corte. Mas eu volto a tocar nesse assunto um pouquinho depois, deixar a professora Elisandra também introduzir esse assunto, e nós vamos conversando, porque a conversa vai ser muito boa, tenho certeza disso. Eu acho que seu áudio está mutado. Gente, eu fiz audiência hoje, paguei o mesmo mico que eu paguei na audiência com áudio mutado, mas como quem está aqui conosco está na informalidade, então é um tema bem delicado, para quem não é da área do direito, deve ser até difícil, um pouco difícil de acompanhar, mas para entenderem, eu, Lisandra, falando enquanto sócia do Colosso Oliveira Advogados e enquanto sócia proprietária, por assim dizer, da Coagro Soluções para o Agronegócio, eu tendo clientes na área e estudando e me dedicando ao agronegócio, penso que é extremamente confuso para quem é do campo, para quem comprou suas terras, quem tem justo título, etc., essa situação de queda de braço, o bom português, entre o Congresso Nacional e o STF, né? E para vocês entenderem um pouco a coisa, existem outros 226 processos tramitando com discussão de definição de reserva ou terra indígena. São 226 processos que foram, na realidade, já atingidos por essa repercussão geral, que determina, então, voltando ao que os professores disseram, que não existe um marco temporal, não existe um momento em que isso vai ser verificado, digamos, de uma forma padronizada. Será casuístico. Ok. Teoricamente, até faz sentido, mas a gente vai depender de critérios objetivos que foram, tudo bem, definidos pela decisão do STF. Dentre eles, o critério objetivo é a determinação de um laudo antropológico. Para poder que o laudo antropológico é o item 9, para quem quiser depois, quem está curioso, decisão do STF, marco temporal, tem lá, item 9. O laudo antropológico tem que ser realizado nos termos de um decreto que é de 96, e ele é um dos elementos fundamentais para se demonstrar a tradicionalidade da ocupação pela comunidade indígena, de acordo com seus usos, costumes e tradições. Aí eu pergunto, quem que vai ter competência para fazer esse laudo? Como é que vai ser feito esse laudo? Quer dizer, tudo isso é preocupação do dono da fazenda, do produtor rural, e a gente tem que trazer isso aqui, porque, inclusive, para o mercado, eu estava lendo um artigo excelente no jornal chamado Money Times, do meu professor da FGV, o André Passos, em que ele fala: o mercado está cabelo em pé. O nome do artigo é Julgamento do Marco Temporal no STF versus o agronegócio. 2 pontos. E agora, José? Então, é uma coisa muito delicada, porque nós estamos falando, tudo bem, do direito dos povos originários, mas estamos também falando da segurança alimentar do país. Agronegócio não é só enriquecer fazendeiro, não, minha gente. Agronegócio é produção de alimentos. E são áreas, muitas vezes, que produzem altas quantidades, milho, soja, que alimenta não só o país, mas que é responsável pela nossa balança cambial. São produtos que são exportados. Como é que vai ficar isso, minha gente? Então, é uma preocupação e eu acho que o assunto está posto. Quem quiser dar seguimento, a gente vai ainda fazendo os aportes aí. Muito bem-vindo, professor Salomão Rezedá, que honra, viu? Obrigada pela presença. Temos só ilustres aqui hoje entre nós. Professor
Yuri, Vossa Excelência, pela ordem, tem a palavra. Professor João, o senhor começou falando da questão da segurança, né? E isso é algo que eu venho estudando bastante sobre a ausência de uma consistência nas decisões dos tribunais superiores, e aqui eu incluo o Supremo Tribunal Federal. Ele não é um tribunal superior propriamente dito, mas está acima deles, né? O Supremo Tribunal Federal. Eu aqui já adianto que eu não vou dizer se o marco temporal está certo ou errado, tá? Eu não vou dizer se tem que ser essa data ou tem que ser aquela outra. Mas o senhor falou no início sobre a segurança jurídica, e é esse o ponto que mais me incomoda. Porque o que é a segurança jurídica? Todos nós temos expectativas. Todos nós temos expectativas. A interpretação de uma lei, a interpretação da Constituição pode caminhar para diversos rumos e gerar diversas expectativas. Nós tivemos, por exemplo, entre 2016 e 2019, um debate sobre a prisão após condenação em segunda instância. Você tinha mais de uma forma de interpretar e diversas expectativas. A função dos tribunais é fixar qual expectativa é aquela, né, que vai ser atendida, qual aquela que você pode esperar e qual que não é. Por que eu estou falando disso? Agora voltando para a questão do marco temporal e reforçando. Eu e Yuri, particularmente, né, não enxergo que tem que ser uma data assim ou assado, até por conta da leitura do artigo 231, que me incomoda a inconsistência do STF. Por quê? Se a gente for ler lá o caso da Raposa Serra do Sol, né, o caso da Raposa Serra do Sol, que foi um caso até emblemático, que era para anular um decreto de demarcação de terras indígenas, e o STF, além de falar sobre isso, ele trouxe uma lista de como deveria ser o procedimento acerca da regulamentação, né? Como é que os órgãos deveriam proceder. Quem quiser, procura lá na jurisprudência do STF, petição número 3.388 de Roraima. A ementa é bem grande. No item 11, diz o seguinte: a Constituição Federal trabalhou com data certa, a data da promulgação dela própria, ou seja, 5 de outubro de 88, como insubstituível referencial para o dado da ocupação de um determinado espaço por essa ou aquela etnia aborígene. Então, o STF já fixou lá a questão desse marco temporal. Então, já cria uma expectativa, principalmente quando fala, olha, ao se demarcar tem que atender esses critérios. Em um dos votos, né, o ministro Carlos Aires Brito, ele diz o seguinte: é preciso ver que a nossa lei maior, é como se chama a Constituição ela não é lei, né? Na verdade, ela está acima da lei, mas muitos chamam de lei maior. É preciso ver que a nossa lei maior trabalha com data certa, a data de 5 de outubro, como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios, e aqui na época, né, não se falava ainda como povos indígenas, falava índios, aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Terras que tradicionalmente ocupam, falam ele. Atente-se, e não aquelas que venham a ocupar. Isso está no voto do ministro. Tampouco as terras já ocupadas em outras épocas, mas sim aquelas até 5 de outubro. Então, isso está no voto lá dos ministros no processo envolvendo a demarcação da Raposa Serra do Sol. Então, é criada uma primeira expectativa. Depois desse julgamento, a Advocacia Geral da União criou um parecer, dizendo, olha, se o STF fixou essa orientação, vamos assim nos comportar. Que foi o que eu falei antes, o direito ele cria expectativas e compete ao tribunal dizer quais são atendidas, quais não são. Depois desse julgado, eu não lembro agora, se os professores souberem, até me ajuda, se o julgamento da Raposa Serra do Sol foi 2009 ou 2010. Eu sei que depois houve outros processos que foram parar no STF, 2010, né? 2010. Eu sei de um aqui de 2014, que foi um recurso 29.087. Vocês também podem procurar na jurisprudência do STF.
que é engraçado esse recurso. Tem outros, mas eu destaquei esse. Em que houve uma demarcação de uma terra, em que a comunidade, né, os povos tradicionais, os povos indígenas, ocuparam até 1940. Depois disso, eles não estavam mais lá, naquelas terras, e foram ocupados por terceiros, né, adquiriram a terra, pagaram pelas terras. Aí veio a FUNAI pedindo a demarcação, ele judicializou, a sentença confirmou, o tribunal confirmou, eram povos que na década de 40 ocupavam as terras, recorreu para o STF. Quando vai para o STF, isso depois do julgamento da Raposa Serra do Sol. O relator, salvo engano, foi Lewandowski, disse que não caberia análise daquele recurso. O ministro Gilmar Mendes, ele pede vista. E quando ele pede vista, ele diz o seguinte: a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro, é referencial insubstituível do marco temporal. E ele também continua falando o seguinte: é necessário que se prove a posse indígena em 5 de outubro de 1988. E esse recurso foi julgado lá no STF em 2014, acolhido pela maioria. Então, o STF foi criando expectativas. O que ocorre agora? Há um julgamento, né, em que no item, salvo engano, é o item 3 do recurso extraordinário proferido na semana passada, que diz o seguinte: a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas independe da existência de um marco temporal. Ou seja, o STF vem afirmando esse marco temporal, vem falando desse marco temporal, e anos depois, olha, independe. Sendo que o próprio ministro Gilmar Mendes, que confirmou, pediu vista para falar, olha, é necessário confirmar o marco temporal, inclusive deu ganho de causa, porque aqueles povos indígenas que ocuparam até 1940, não ficou demonstrado que até o dia 5 de outubro eles estavam lá, então ele deu ganho de causa ao particular. Agora ele vota confirmando que não há um marco temporal. Então, aí vem a questão, professor, da segurança que o senhor falou, né? Porque são criadas expectativas que a função dos tribunais é confirmar essas expectativas. O que não quer dizer, e gente, se eu estiver falando muito, por favor, me interrompa, porque eu sou de falar muito, tá? Podem me interromper, por favor. Tá ótimo. Não, tá ótimo, tá cansativo, não. Tá ótimo. A interpretação pode mudar. A interpretação pode mudar. O direito, ele não existe sozinho no mundo. O direito, ele dialoga com a economia, ele dialoga com a política, ele dialoga com a cultura, certo? Então, o direito não está sozinho no mundo, ele pode mudar a interpretação. Eu mesmo escrevi uma dissertação de mestrado, tem 1 ou 2 anos, e algumas coisas já estou repensando. Agora, se foram criadas tantas expectativas confirmadas pelo STF, o que eu penso aqui, se vai haver uma alteração desse entendimento, que haja uma modulação dos efeitos. E aí, o que é a modulação dos efeitos, né, para quem não compreende? Quando o STF declara que algo é inconstitucional, ele está expurgando do mundo jurídico os efeitos que aquele ato vai produzir, porque ele é inválido, ele é inconstitucional. Mas há situações em que a expurgação desse ato é tão feroz, tão nociva, que o STF mantém aquela situação de inconstitucionalidade e para o futuro ele diz, olha, daqui para frente não pode mais. Né? Tenho certeza que os professores também, lá quando estudaram direito constitucional na faculdade, tiveram aquele exemplo de um município aqui na Bahia, que foi criado fugindo às regras da Constituição, e o STF falou, olha, realmente a criação não seguiu os parâmetros constitucionais. Só que se eu desconstituir esse município, o prejuízo é muito maior. Então é o seguinte, daqui para frente não pode mais seguir assim. Vou manter este município da forma como está, mas daqui para frente não pode. Isso atende à segurança jurídica. Todas as expectativas que foram construídas até então se mantêm e as novas são apresentadas e confirmadas pelo STF. Então, aqui nesse caso, eu penso que você poderia manter as expectativas que ele próprio construiu, foi o próprio STF que construiu,
E com essa mudança que eu falei, pode haver sim a mudança, fazer com que daqui para frente vai ser de outra forma, né? É essa questão sobre a segurança que eu penso. Mas também gostaria de ouvir os professores se concordam, discordam. Se eu falo muito, eu quero ouvir também os senhores e a senhora. Na verdade, viu, professor, a época dessa decisão, o município, para quem não sabe, é o de Luiz Eduardo Magalhães, aqui na Bahia. Eu já era formado há muito tempo. Não foi exemplo na minha aula de constitucional. E, aliás, eu costumo trazer muito isso para os meus alunos, embora eu não seja professor de constitucional, eu sou professor de direito administrativo e de direito eleitoral, mas eu sou um estudante, um entusiasta do direito constitucional. Então, o direito constitucional, assim como o direito processual civil, ele faz parte do meu cotidiano. E eu gosto muito, na realidade, do estudo do controle de constitucionalidade, porque é uma área que eu atuo efetivamente. Mas por que eu estou dizendo isso? A questão do marco temporal surge junto a outras questões igualmente polêmicas. Então você tem, praticamente, no mesmo espaço de tempo, que coincide com o final da presidência da ministra Rosa Weber, hoje aposentada, em que você tem o julgamento do porte de drogas e a sua criminalização. Você tem o julgamento do marco temporal e você tem o início do julgamento acerca do aborto, até 12 semanas. Costuma-se dizer que há uma hiperjudicialização de questões éticas e políticas. Porque nós estamos num momento de ativismo judicial gigantesco e o próprio ministro Barroso costuma afirmar, ele tem um livro, Constitucionalismo do século XXI, em que ele diz o seguinte, o ativismo judicial, ele hoje tem uma pecha bem negativa. Então, eu prefiro falar de hiperatividade judicial. E essa hiperatividade toca em pontos que são sensíveis a uma sociedade, ou pelo menos a maioria dela. Por quê? Porque a lógica do Supremo Tribunal Federal é ser contramajoritário. Mas, muitas vezes, não são observadas certas balizas para a própria separação dos poderes. E isso gera uma reação da sociedade. E é bom, por outro lado, se observar na prática certos institutos que nós estudamos, como é o caso do backlash. Isso é um caso clássico de backlash. O que é backlash, para quem não conhece? É uma reação da sociedade politicamente organizada a decisões contramajoritárias da Suprema Corte. Aliás, são decisões contramajoritárias em geral, mas principalmente da Suprema Corte, porque apesar de vivermos numa sociedade de intérpretes, a interpretação final do Supremo. Eu hoje, por exemplo, professor Yuri, dei um parecer sobre licitações discordando frontalmente de um posicionamento do Supremo Tribunal Federal em uma DPF, foi a DPF 149, mas, no entanto, reconhecendo que aquela é a interpretação final. Ou seja, o efeito da lei é vinculativo. E o backlash traz uma reação da sociedade politicamente organizada àquela atuação, vamos dizer, na maioria das vezes, progressista das Supremas Cortes. E aí você já percebe claramente esse backlash quando o Congresso Nacional passa uma lei instituindo, aliás, um projeto de lei ainda, instituindo o marco temporal, lembrando que não existia lei de marco temporal, era uma interpretação que se fazia. Já se tem a volta do Estatuto do Nascituro, exatamente por conta de um voto da ministra Rosa Weber acerca da discussão do aborto. Você já tem
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco, a quem eu muito admiro, diga-se de passagem, dizendo que vai ter uma reação do legislativo em relação, né, à questão do porte de drogas. Então, o legislativo ele Vai fazer vai ter uma reação, vai fazer uma PEC, se fala né? mediante uma PEC. Para estruturar isso. Então, o que é isso? É o backlash. Perceba que o Supremo ele toca em questões que são éticas e políticas e a sociedade politicamente reage. Há até estudos que vão mostrar que essa reação costuma ser através da eleição de pessoas do polo ideológico contrário. Então, a sociedade, ela questiona aquilo e fala, olha, eu vou votar, geralmente isso acontece mais com os conservadores, eu vou votar em candidatos mais conservadores, porque esses aí vão entender o meu posicionamento ideológico. Um caso clássico de backlash. Agora, o que acontece nesse ponto? Nós temos, de fato, voltando para o marco temporal e focando nele, um projeto de lei que pode ser sancionado ou vetado. Vamos esperar o que é que vai acontecer e o veto pode cair. Mas vamos dizer que ele foi sancionado ou que foi vetado, o veto de fato caiu e se tornou de fato lei. E agora? Nós precisamos compreender que os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, ainda que os vinculativos, não impedem o legislativo de legislar. Não impedem. É isso que eu quero falar Só também. que aí já vem uma outra questão, que é o que eles chamam de lays in your face. Qual é a lógica do lays in your face? Normalmente, uma lei tem uma presunção de constitucionalidade. Então, a presunção da lei é de constitucionalidade. Mas, quando a lei é criada como uma resposta do legislativo a um posicionamento do Poder Judiciário, essa presunção se inverte. E passa a existir uma presunção relativa de inconstitucionalidade, a não ser que o legislador consiga demonstrar de forma argumentativa que a correção daquele precedente se faz necessária. E é algo que, de fato, nós podemos ter. Vem a nova lei, estabelecendo um marco temporal, tenha certeza que isso vai ser levado de novo à consideração da Suprema Corte. E é possível que a Não tem Suprema dúvida. Corte acabe levantando essa bola. Essa norma é presumivelmente inconstitucional, a não ser que você, legislador, argumentativamente mostre que o precedente está errado. Então, o que é que nós precisamos observar? Ora, Que mesmo com a publicação da lei estabelecendo o marco temporal, ainda não existe uma segurança jurídica de que ela vai ser respeitada, ou mesmo que vai ser mantida. Voltando àquele tema, professor Yuri, principal que nós conversávamos, acerca da importância da segurança jurídica, que nem a lei, pelo menos por enquanto, vai resolver. se formos analisar o que conversamos antes, para quem chegou agora, o professor Yuri trouxe um dado relevantíssimo. O marco temporal já tinha sido escolhido pelo STF como a Constituição Federal de 88, 5 de outubro. Já tinha sido estabelecido em decisões, inclusive, o marco temporal. Aí, ferindo a segurança jurídica, agora compreende-se, entende-se de forma contrária. Nesse ínterim, houve o projeto de lei. O que é esse projeto de lei? É o projeto de lei 2903, deixa eu só ver se estou falando o número certo, 2903 de 2023, que já passou, para quem está chegando agora explicar, passou pela Câmara dos Deputados, foi aprovado, passou pelo Senado, pela Comissão de Reforma Agrária e também pelo CCJ, aprovado. Então, aprovado esse projeto de lei, e ele vem o quê? Regulamentar o artigo 231 da Constituição, que trata sobre, na época se falava dos índios, mas hoje dos povos indígenas. Então, essa lei, ela vem
regulando exatamente, ó, o que que ela diz aqui, ó, por exemplo, na seção 1, artigo 3º, o que é que são terras indígenas? Ela vem explicando. São áreas tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, nos termos do artigo 231, parágrafo 1º. 2, são áreas indígenas, as áreas reservadas, consideradas. Então, ela vem explicando. Essa lei que foi aprovada tem a chance de ser ou não sancionada, como o professor João Paulo estava dizendo. E se for sancionada, nós teremos, então, exatamente a situação que foi o motivo dessa live, para levar vocês que estão aí, do lado de lá da telinha, a pensarem como é que vai ser, né? Então, finalmente, STF ou a vontade popular. Porque não se esqueçam que o legislativo, ele é eleito. Quem está lá são os representantes diretos do povo. O STF não, é indicação do presidente ao longo do tempo. Vale ainda dizer, para quem nos acompanha aqui, que a Constituição diz no artigo 22 que é competência privativa da União legislar sobre populações indígenas. Então, se formos seguir a Constituição, a lei do marco temporal está seguindo exatamente o que a Constituição diz. O que eu acho extremamente delicado. Imagina, eu fico pensando nos investidores aqui, ó, eu vou só citar alguns aqui do artigo. E aí o pessoal pensa, investidor, isso é coisa de gente de dinheiro, ninguém... Gente, se não tiver investidor, não tem comida. Por quê? Esses empréstimos que o Banco do Brasil e etc. fazem para os produtores rurais, eles não dão conta da necessidade do agro. Tudo do agro é grandioso e precisa de muito dinheiro. Então, aqui, ó, a questão é como é que vão ficar as traders, o mercado financeiro, os fiagros, todos esses fundos, tudo isso que foi criado com expectativa que o professor Yuri trouxe, de lá atrás, marco temporal, 5 de outubro de 88, e agora, o curioso que quando o projeto de lei passou na CRA, na Comissão de Reforma Agrária do Senado, o STF correu para poder terminar esses votos aqui que estavam sendo protelados há um tempão. Aí foi aprovado, votaram e foi aprovada a lei. Quer dizer, meu Deus, eu fico pensando assim, a pessoa lá no meio do, sei lá, no Mato Grosso, Tocantins, aqui da Bahia, vendo essa coisa toda, quer dizer, tem uma área indígena aqui perto da minha casa, daqui um pouco minha área também vai ser considerada indígena, como é que fica? Eu acho isso tão perigoso. E para mim, sinceramente, se a lei está seguindo o que a Constituição falou, é a lei que tem que prevalecer, sendo muito clara. Tudo bem, com todo respeito, li os votos, estou lendo cada vez mais aprofundando, mas eu fico assim, estarrecida com esse tipo de situação. Sobretudo, como vocês estão falando, com a segurança jurídica, sinceramente. É isso. Inclusive, há também em determinados estudos, há livros que citam muito isso, a diferença, entre outros pontos, dos países de primeiro para os países de terceiro mundo. Ou seja, aliás, não se usa mais esse termo, praticamente. Fala países desenvolvidos, países em desenvolvimento, em que você tem basicamente segurança jurídica. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu sei que aquela terra pode ser adquirida, eu sei que aquela terra não pode ser adquirida. Isso nós não encontramos. Se vocês perguntam, eu sei que o professor Yuri disse que não ia comentar se ele se posicionaria a favor do marco temporal ou não. Eu escolho até me posicionar no sentido de uma fixação de marco temporal. Pode ser a Constituição, 5 de outubro de 88, como era a interpretação do Supremo e como traz a nova lei? Sim. Pode ser outro marco? Pode. Mas eu preciso ter uma certeza. Exatamente. Em nome da segurança jurídica. Eu tenho que dizer, investidor pode vir aqui tranquilamente. Então, investidor, não vem aqui não, porque essa terra pertence aos povos originários. E nós, de fato, precisamos respeitar o artigo 231 da Constituição. Entendam, gente? Exato. Eu não sou contrário, não. Pelo contrário, eu sou favorável à aplicação da Constituição Federal, à defesa das minorias, à manifesta proteção dos povos originários. A Corroboro com o única senhor. coisa que eu discordo é que há necessidade, de fato, de uma segurança jurídica. Essa segurança jurídica, às vezes nós falamos, e alguém questiona, puxa, mas ela vai ser favorável ao opressor em detrimento do oprimido? Não tem nada disso, gente. A segurança jurídica é favorável à sociedade, como um todo, aos próprios povos originários, inclusive, que não vão
depender, principalmente, de um laudo antropológico que sabe-se lá quanto tempo vai ser preparado, porque depende de uma série de fatores em relação, né, aos órgãos e ao orçamento desses órgãos, que são muito importantes. Nós, às vezes, esquecemos esse aspecto econômico do direito, mas ele existe e ele se impõe, principalmente em relação à administração pública. Quando você podia fixar um marco, olha, está ocupando aqui até 5 de outubro, cara, beleza, vamos partir disso. Ia esquecer, de qualquer maneira, o laudo? Não. Mas você não iria, de qualquer maneira, se confiar apenas e tão somente em laudo. Você teria um outro marco para delimitar aquelas situações. E perceba que na própria tese, o Supremo divide o que estava sendo ocupado até 5 de outubro e o que não estava sendo ocupado até 5 de outubro. Ele divide isso. Então, a data de 5 de outubro é importante para alguma coisa, o que traz uma outra grande contradição. A própria tese fixada. E aí voltamos para a inconsistência que o professor Yuri falou. Agora, João, te interrompo ou não? Só para fazer um aporte aqui. Eu também defendo as minorias no sentido, até porque, embora sejamos em um número volumoso de mulheres, as mulheres sempre são a minoria no sentido das ações afirmativas, assim como os povos indígenas, né, as pessoas pretas e tudo mais. Agora, sinceramente, se você abrir a lei fala aqui que os princípios orientadores dela, o projeto de lei, são o reconhecimento dos costumes, da língua, o respeito e valorização tanto da cultura, da comunidade indígena. Quer dizer, a lei não vem para tirar algo, a lei vem para regular o artigo 231, porque é competência da União legislar sobre isso, povos indígenas, gente. Populações indígenas, está lá. Artigo 22, para quem quiser pegar aí, botar no Google, Constituição Federal, artigo 22, inciso 14. 14. Então, assim, está dizendo aqui respeitar a liberdade de consciência, a igualdade material, tudo isso. Só está dizendo o seguinte, 5 de outubro, e fica estabelecido isso por um critério de que tudo funcione, porque como gente fora do Brasil, aqui é terra assim, ninguém sabe o que vai sair daqui para conseguir um investimento. Ninguém sabe. Então, nós vivemos numa insegurança, não só insegurança em termos de segurança pública, mas insegurança jurídica. Quer dizer, o brasileiro... Eu acho que o brasileiro é o povo mais resiliente do mundo, porque nós lidamos com tantas coisas absurdas e tantas inseguranças de todas as ordens que, sinceramente... Sobre essa questão, né? A gente está falando sobre o marco temporal especificamente, mas eu acho que ele é um sintoma, é uma manifestação de algo muito maior. De algo muito maior. O professor João Paulo falou do ativismo, né? E que... Barroso falou que é uma expressão que está caindo num sentido tão pejorativo que ele propõe um novo termo. Essa foi o meu tema de dissertação. Porque o que é ativismo judicial? Explicando para... Isso até virou tema de jornal. Né? Você abre o jornal, falam do ativismo. Eu assisti a coletiva que alguns senadores estavam falando que iam fazer resistência a votações, que não ia comparecer e que ia fazer o projeto, a PEC sobre a questão da droga e a PEC da vida, porque o STF estava discutindo sobre o aborto e em razão do avanço do ativismo judicial. E a gente vê muito isso. E o que é ativismo judicial? Né? Eu vejo as pessoas falando que ativismo judicial é quando o STF legisla. Outros autores, como o Barroso fazia antigamente nos livros dele, e tem outros autores de direito constitucional também, dizem que o ativismo é uma forma de defender a Constituição. Eu fui estudar a história dessa expressão. Quando que pela primeira vez ela foi escrita. E ela não foi escrita por um jurista, mas sim por um historiador, em que ele descreve lá na Suprema Corte nos Estados Unidos 2 grupos diferentes. Um grupo que reconhece que eles têm poder, são membros da Suprema Corte, mas que eles têm que aplicar as suas decisões de acordo com a Constituição, os precedentes, a lei. Um outro grupo, a este eles chamam de ativistas judiciais, são aqueles que reputam que eles podem proferir julgamentos, ainda que não embasado diretamente na Constituição, nos precedentes,
mas que tem uma boa orientação para a comunidade. Daí que eu defino o ativismo como aquele magistrado que decide, dentro da sua convicção íntima, que aquilo é melhor para a comunidade, ainda que não encontre um respaldo na lei e na Constituição. Muitos defendem isso, é uma tese que não é nova, é antiga, desde o século XIX tem gente que defende isso. A professora Lisandra, ela falou, e eu concordo com a senhora, que o judiciário não é representante do povo. Eles não são representantes do povo. Já o Barroso, ele acha que é. E tem um livro dele chamado Judicialização da Vida. Judicialização da Vida. É um livro da capa azul. Resumindo, ele fala o seguinte: todo poder vem do povo. Se o judiciário é um poder, logo ele é um poder do povo. Ele é representante do povo. Só que eu queria uma vez falar com ele, assim, frente a frente, dizer: mas Barroso, lê a Constituição, está dizendo, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou da forma direta pela Constituição. Aí vem, né, a ação popular, a iniciativa popular de lei. Não está falando por meio dos magistrados, até porque o poder judiciário é um poder que eu reputo técnico, não é um poder representativo do povo. Você não vota em juiz. E isso é até bom, porque ele tem que exercer a função contra-majoritária. Vou dar um exemplo. Pesquisas feitas nos anos 2020 e 2021 mostra que 58% da população, isso foi um Datafolha e no Paraná Pesquisa Paraná Pesquisa, quase 58% da população brasileira é a favor da pena de morte para crimes hediondos. Mas nossa Constituição, ela proíbe a pena de morte, salvo lá nos casos de guerra, né? Então, se num crime bárbaro a comunidade pedir a pena de morte, vai lá o juiz dizer: olha, não pode, a Constituição veda isso. Essa é a função contra-majoritária. Aí está a função contra-majoritária. O que não pode, aí voltando para o ativismo, é o juiz querer proferir julgamentos com base em sua convicção íntima. O que eu acho justo, o que eu acho moral, porque isso varia. Eu posso achar justo que os crimes no Brasil, em sua maioria, prescrevam, enquanto que alguém pode achar injusto. Pode achar que o sistema norte-americano é melhor, que os crimes não prescrevem. Né? Um homicídio aqui em 20 anos prescreve, lá nos Estados Unidos não prescreve. Essa questão de justiça, ela é particular. Agora, quando a Constituição vem e fala que os crimes, né, salvo lá o racismo, a ação de grupos armados, esses são imprescritíveis, os demais prescrevem, a Constituição está estabelecendo. Então, a expectativa, voltando a falar da expectativa, a expectativa daquele que acha injusto e quer que os crimes aqui não prescrevam, não vai ser atendida. E isso se aplica para a comunidade e para os juízes. Então, eu não lembro qual foi o autor que disse isso, né? Mas tem magistrado que pensa da seguinte forma: não gostei dessa lei, se eu não gostei, ela é inconstitucional. Ou seja, atribui o seu gosto particular à constitucionalidade, sendo que constitucionalidade é você averiguar se aquela norma tem compatibilidade com a Constituição, independentemente do meu senso de justiça. E aí, com esse ativismo, que é esse avanço dos juízes, né? E quando eu falo juízes, eu falo no geral, juízes, desembargador, ministros, proferirem decisões com base em sua convicção íntima, aí vem, professor, aquele efeito backlash, né? Que eu não lembro se foi o senhor, o professor Elisandra falou do julgamento do porte de drogas, esse do marco temporal e sobre o aborto. Estamos tendo agora vendo a reação do Congresso, né? No caso do porte de drogas, uma PEC, que o Pacheco falou que vai fazer uma PEC. Também sobre o aborto, falou agora da PEC da vida, que vai proteger a vida desde a concepção. E o marco temporal, um projeto de lei, né, que está sendo criado. Ou seja, é o judiciário, é o legislativo, é o sistema político comunicando ao judiciário: você está avançando. Esse não é o seu espaço. Aqui tu não entra. Aqui tu não entra. Eu acho que demorou esse efeito. Demorou. No STF, o professor João, o senhor também é um estudioso do direito eleitoral. No direito eleitoral, nós temos muito efeito backlash. O
TSE diz que não pode ter coligações sem ser estrutura verticalizada, no ano seguinte vem a emenda dizendo que pode. Né? Sempre tem um efeito backlash no direito eleitoral. Mas lá no direito eleitoral, aqui no constitucional eu senti que faltou, mas finalmente chegou. E eu acho, professor João e professora Lisandra, que esse efeito backlash, ele já vai dando alguns sinais positivos. Tanto que eu defendo, e eu já sei que eu vou levar muitas pedradas no doutorado, mas a minha tese é que o efeito backlash ele é positivo. Muita gente critica o efeito backlash, eu acho ele positivo. Porque, por exemplo, depois que senadores e alguns deputados começaram a não comparecer a votações, a não preencher quórum, manifestar sobre a PEC da vida, a PEC sobre porte de drogas, a lei do marco temporal, você já vê alguns sinais de ministros dizendo, opa, algo está acontecendo. Na posse de Barroso, ele falou que não há conflito entre judiciário e Congresso, que há um diálogo, e semana passada, Barroso, que defende o aborto, e aqui eu também não vou falar se é para ser contra, se é a favor, cada um tem a sua opinião, ele já se manifestou ser favorável. Mas semana passada, eu estou aqui com a notícia, quem quiser colocar no Google, né? Assim, Barroso diz que debate sobre aborto não está maduro o suficiente. Ou seja, já demonstrou que ele deu uma recuada. Então, eu estou vendo com bons olhos esse efeito backlash. Então, talvez esse projeto de lei do marco temporal, como um efeito backlash, eu tenho certeza que, sendo aprovada, vai ser objeto de uma ADI, de uma ação direta de constitucionalidade, dizendo que o STF já fixou sobre a questão do marco temporal, mas, em razão dessa manifestação política, pode haver um movimento contrário. E o STF, ele se movimenta assim. Vamos lembrar que em 2016, ele confirmou a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, e 2 anos depois voltou atrás, devido a fortes pressões políticas. Né? Então, eu vejo com bons olhos esse efeito backlash que o professor João comentou. Né? E torço para que isso demonstre ao judiciário que ele não é um representante do povo. Ele está ali para exercer sua função contramajoritária, aplicando a lei, aplicando a Constituição e confirmando as expectativas que ele estabelece à comunidade. Quando ele comunica que algo é constitucional ou inconstitucional, a comunidade se comporta daquela forma. Se ele vai mudar sua linha de raciocínio, que ele tenha a noção de que ele criou uma expectativa e que ele tem que, em nome da segurança, respeitar essa expectativa e estabelecer, olha, daqui para trás mantém como foi decidido e daqui para frente a gente modula. Né? É o que eu penso sobre o tema. Não sei se os senhores concordam comigo. Né? Perfeito, professor Yuri. Perfeito. Agora, só complementando, o efeito backlash também, e aí eu concordo contigo, que há alguns efeitos positivos. Para quem não conhece, é que a doutrina norte-americana vai apontar que muitas vezes o efeito backlash acaba trazendo uma diminuição da proteção das minorias que a decisão judicial tentou trazer. Ou seja, você teria no backlash, né, um efeito que pode tornar a comunidade formada por aquela minoria, pode trazer essa comunidade para uma situação pior daquela que se encontrava antes da decisão judicial que foi prolatada para a sua defesa. Tá? Tem um caso clássico nos Estados Unidos, que em 1972 a Suprema Corte acabou decidindo que a pena de morte era inconstitucional, Suprema Corte americana. E isso trouxe uma reação em cadeia da população e que acabou elegendo diversos representantes para as casas do Congresso Nacional e para a própria presidência. E com isso, né, fora o Congresso, também o legislativo dos estados, que lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, é federação mesmo. Essa federação é meio estranha, né? Mas lá é federação mesmo. Então, os estados começaram a legislar ao contrário, ampliando as hipóteses de pena de morte. Até que a própria Suprema Corte voltou atrás. Então, eles citam, olha, o efeito backlash acabou trazendo para essa população carcerária
um efeito ainda pior do que a situação que existia antes da decisão judicial para sua proteção. Por isso que muitos dizem que o efeito backlash tem um cunho negativo, né? Mas também tem um cunho positivo, que é exatamente você estabelecer limites. Pois se não há autocontenção do Supremo Tribunal Federal, a atividade legislativa simplesmente se esvazia. E talvez por isso, essa reação concorda e tardia do Congresso Nacional para dizer para o Supremo, olha, nós estamos aqui. Nós legislamos. Você decide. E há uma diferença muito grande nisso. Então é isso. Só esse adendo para a manifestação do professor Yuri, que concordo em gênero, número e grau. Isso é sensacional, né? Porque nós estamos falando de, no fundo, para quem é da área do direito e também para quem não é, de freios e contrapeso, né? São os freios e contrapesos, minha gente. Cadê? Não vai ter a balança entre os poderes? Não são 3 poderes? Ou é um poder só? É só judiciário agora? Como assim? Então, no bom português, existem os poderes para se contrabalançar. Isso que os professores estão trazendo é exatamente isso. Esse efeito com esse nome americano significa assim, ó, pausa, peraí. Não é assim, não. Cada um no seu... Traduzindo no bom português, cada um no seu quadrado, meu amigo. Né? E falando em quadrado, já são 21h01, 9h01 ali. Eu estou controlando o tempo, que eu não quero perder essa live. Eu não sei se o Instagram corta ou não corta, como é que é. Então, assim, faz tempo que eu não faço uma live aqui, vou até fazer mais vezes. Foi muito boa a live. Parabéns aos... Eu nem vou dizer que são os convidados nesse bate-papo aqui, são mais que convidados, são os professores aqui, adorei. Acho que esse tema ainda vai render muito, a gente tem que ficar atento para os próximos capítulos dessa novela e, de repente, marcar uma outra live para, né, comentar sobre eles, talvez, ainda esse ano ou ano que vem, para a gente ver o que aconteceu e deixar a população informada que, já que nós temos essas redes sociais, né, professor Yuri, que a gente estava falando sobre qual é a função da rede social, finalmente, é ficar vendo a vida dos outros? Não, minha gente, é se informar. Vamos... Porque a vida dos outros, sinceramente, eu sou da opinião que eu trabalho com conflito também como mediadora, e além de advogada, né? Cuidar da própria vida de dar um trabalho imenso. Então, o que a gente tem que cuidar, sabe, é do nosso jardim e também cuidar para que as instituições funcionem no estado em que nos encontramos, no país em que nos encontramos. Então, para isso, os 3 professores estão aqui hoje para esclarecer as pessoas sobre o que era essa disputa aí do marco temporal. Espero que tenham gostado. Vou deixar a palavra ainda para os meus 2 professores queridos convidados falarem ainda, né, suas considerações finais, e vou encerrar para não perder. Essa live vai ficar salva tanto no Fale com a doutora Alice quanto no Coagro Soluções, para você que chegou agora, ou para você indicar para outras pessoas assistirem esse conteúdo de altíssima qualidade que nós geramos hoje aqui. Muito obrigada, pessoal. Olha, eu agradeço imensamente o convite da professora Lisandra, do professor João Paulo. Fiquei bastante contente, né, com o debate. Teve assuntos que me levaram a refletir ainda mais sobre temas a ser pesquisados, debatidos, artigos a serem escritos. Como os senhores, né, são também articulistas, convidar para escrever sobre o tema. E estou aqui para outros convites, outros debates. Estou firme e forte. Prometo, professora Lisandra, participar mais das redes sociais, né? É uma relutância que eu tenho ainda. Foi por livre impressão de minha esposa que eu tive que criar as redes sociais, mas está aí criada. Mas agradeço imensamente, fui muito satisfeito. E eu não sabia que era esse tempinho, né, de 1 hora, mas foi maravilhoso. Foi sensacional. Eu também gostei. Obrigada. Senhores, muito obrigado. E também para quem nos assistiu, uma alegria estar aqui. E vamos trazer mais temas. Eu acho que falta muito ainda de discussão. Há muita discussão pela imprensa, é bem verdade, mas a imprensa ela não se preocupa, porque não é o papel dela, em trazer essas especificações jurídicas, principalmente, os desdobramentos também jurídicos dos temas. Eu acho que é o nosso papel também ajudar nesse debate, que é um debate democrático, de fato. Então, foi uma alegria estar aqui. Professor Yuri, uma satisfação conhecê-lo. Também me coloca à disposição aí para outros projetos. E vamos amadurecendo essas ideias
e conversando, entendendo e tentando desenvolver o máximo possível esse nosso direito. Perfeito, gente. Muito obrigada. Um abraço e boa Obrigado, noite para pessoal. Boa todos. noite. Tchau, tchau.